Podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um Pode Conta Mais Café da Triotécnica. Meu nome é Josimar, sou sócio fundador da empresa, especialista na parte tributária e assessoria empresarial. Hoje estou aqui com a Josiane e a gente vai fazer um bate-bola, pinga-fogo, seja como você quiser. 35 perguntas em 30 minutos. Então, para a gente não perder muito tempo, se apresente, Josiane, e já começa mandando a boa ou a ruim. Ô, louco, hein? Então vamos lá, pessoal. Eu sou a Josiane Santos. Estou hoje como CEO da Triotécnica, também responsável pela operação, então não vou perder mais tempo, já que nós temos o tempo contado, né, Josimar? E eu estou aqui, como ele disse, com 35 perguntas para fazer bate-bola aqui, jogo rápido, né? Então vamos lá. Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB. O que exatamente é o novo Cadastro Imobiliário Brasileiro e por que ele está sendo implementado agora? Bom, o Cadastro Imobiliário Brasileiro já é uma ideia antiga, começou lá em 22, salvo engano meu, e na verdade é justamente uma complementação lá do georreferenciamento, que começou também dos imóveis rurais, então vai envolver todos, e ele está sendo implementado agora como uma parte de um capítulo muito específico que tá lá na Lei 214, que integra o Sinter e o ONS para justamente controlar esses imóveis em termos de arrecadação, posse e tudo mais que você imaginar. E qual o problema o governo busca resolver com esse cadastro? O problema dele, é claro, né? Não é o problema nosso, não. Na verdade, ele quer ter o controle exato dos imóveis para poder arrecadar mais. Se eu for falar das outras oportunidades ali, por enquanto, elas não estão muito favoráveis ao contribuinte. É mais um controle do governo. Entendi. E como esse cadastro conversa com os dados do cartório, prefeitura e Receita Federal? Então, os cartórios, não é você que vai informar esse cadastro, são os cartórios que vão levar essas informações até a Receita Federal. E então, o seu imóvel, se ele estiver desatualizado, e é comum estar, a prefeitura vai informar que eu sou dono do imóvel, porque no IPTU eu transferi por uma questão, um contrato particular. O cartório vai informar, de repente, um dono de 15 anos atrás, porque essa transferência na prefeitura não requer que eu tenha atualizado a matrícula do imóvel. Então, vamos ter aí uma ditocomia entre os dois cadastros. Entendi. E o CPF do imóvel, como isso funciona e qual o impacto prático para os proprietários? Então, esse aqui merece uma resposta um pouco mais longa. O CPF do imóvel é o cadastro em si, e ele vai estar vinculado à pessoa que está no cartório e também àquela pessoa que está na prefeitura. Então, vai haver um cruzamento dessas informações e, muito possivelmente, aqueles contratos de boca, de alocação, que eu recebo de você e você não declara, eu não declaro, todo mundo fica à margem, muito possivelmente vai acabar, porque em algum momento eu vou informar que eu moro num imóvel alugado pela Josiane e esse imóvel vai ter um CPF e esse CPF vai ser cruzado. Eu entendi. Do imóvel, CPF do imóvel, que é o CIB, na verdade. E dentro disso, quais imóveis vão entrar nesta situação? Rural, urbano? Todos, misto, não importa, a utilização dele é genérica. E existe algum prazo para implantação ou penalidades por inconsistências? Aí é o cadastro, é o cartório e a prefeitura, até o final de dezembro desse ano. Entendi. Então, vamos mudar um pouquinho para um outro tópico. Tributação do IBS mais CBS na pessoa física, locação de imóveis. Como a reforma tributária mudou a tributação da locação de imóveis para pessoas físicas? Essa é uma resposta bastante importante. A legislação fala que se você tem um único imóvel, se você tem até 3 imóveis e recebeu 240 mil reais no ano, você não é contribuinte do IBS-CBS. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Agora, a lei não distingue se eu sou pessoa física ou jurídica e eu vou ser contribuinte do IVA dual, que é o IBS-CBS, a partir de 2027. As regras, basicamente, são essas. 3 imóveis ou 240 mil. E 240 mil. 3 imóveis e 240 mil. No ano vigente.
Quando eu olhar para o ano seguinte, se eu ultrapassar esse valor de 240 mil, eu vou, mesmo tendo 3 imóveis, eu vou estar pagando um imposto. Então, é uma regra que se passar o valor, você vai pagar o imposto. Entendi. E o IBS e CBS vão realmente incidir sobre locação residencial? Sim, ele não tem distinção. Ele fala locação. Na verdade, o que existe lá, o termo é bens e serviços. E os serviços agora, a locação é entendida como um serviço. E aí a gente vai ter algumas distinções. Temos alguns fatores de redução na tributação. Se a alíquota cheia for 28%, a locação vai ter um redutor de 70%. Então, a gente está falando aí de uma tributação de mais ou menos 3 vezes 2, 3 vezes 24, 8,4% a mais na pessoa jurídica. E na pessoa física, além do imposto de renda, também temos essa tributação. E com relação a imóveis de locação temporária, Airbnb, etc. e tal, hospedagens, aí o redutor é de 50%. Então, a gente está falando de uma tributação que pode chegar a 14% mais o imposto de renda na pessoa física. Você acabou até respondendo já a próxima pergunta, né? Porque como ficaria o aluguel por temporada, tipo Airbnb, né? Contexto. 50% de redução da alíquota cheia. A pessoa física pode ser obrigada a emitir documento fiscal eletrônico para aluguéis? É uma pergunta importante e eu acredito que vai ser obrigada, independentemente de estar na isenção ou não isenção do IBS e CBS, porque o governo quer controlar o imposto de renda. Se a gente imaginar que a semana passada saiu já a nota técnica 05, falando sobre a inclusão da locação de bens móveis e imóveis na nota fiscal de serviço nacional, já com código específico, eu imagino que todo empreendimento, toda locação vai estar obrigada à emissão da nota. Inclusive, tem um campo lá para informar qual é o imóvel objeto de locação. E a gente volta na primeira parte, qual é o dado que você imagina que vai ser colocado lá nessa nota fiscal? O cadastro do CIB, que é o CPF do imóvel. Então, o CPF na nota não vai só agora de quem está pagando, vai também o CPF do imóvel que está sendo locado. Entendi. E haverá aumento real de carga tributária Sem dúvida. Proprietários, pessoa física? Sem dúvida. Vai haver se ele receber acima do limite de 240 mil no ano. Então, agora a gente vai virar moeda, Josimar. Nós vamos avaliar as perguntas aqui dentro da tributação na pessoa jurídica, as empresas locadoras. Para quem tem uma imobiliária própria ou holding de locação, o que muda? Tudo. Você vai tirar o PIS e a COFINS, que hoje é 3,65, e se for uma atividade de locação não temporária, locação de longa duração, vai aumentar 8,4 direto. É óbvio que vai ter um incremento aí, porque ao longo do período de 28 até 32, teremos um incremento gradual do IBS, que é o ISS e o ICMS, que hoje não incide sobre a locação. Em 2027, teremos a substituição direta do PIS da COFINS por uma alíquota de CBS, que não está definida ainda. No máximo, essa tributação hoje sai de 11,33%, digamos, para 16%, 17%. E a IBS mais CBS tornam o modelo de locação PJ mais caro ou mais vantajoso? Eu estou olhando que vai ficar mais vantajoso, porque, bem ou mal, você vai pegar créditos. E pensa bem, você pagar um valor na pessoa jurídica, na pessoa física, que não é 27,5%, e adicionar mais 8,4% de imposto, você vai estar pagando uma alíquota final aí de... Imaginando que a sua declaração, sem falar no mérito do imposto de altas rendas, que você pague um valor de 20% de imposto de renda final na sua pessoa física. Com mais 8,4%, você vai estar pagando 28% só sobre a locação. Se eu fosse falar aquele português mais errado, você está pagando 27,5% mais 8,4%. Vai dar, então, quase 36% de carga na pessoa física. Por enquanto, com o que tem, seria mais vantajoso, né? Exatamente. As empresas que fazem locação comercial terão regras diferentes das residenciais?
Basicamente, não. A regra de tributação de IBS e CBS, não. É mais declarações e provavelmente algum tipo de informação adicional. Que eu acredito que uma nota fiscal eletrônica, que vai inserir de novo a locação, muitas dessas informações que de declaração de IMOB, essas coisas vão sumir. Não sei com relação à parte de incorporação, mas locação é muito possível que desapareça da obrigação. Tá. Com relação a créditos do IBS e CBS, empresas locadoras poderão aproveitar? Poderão aproveitar, mas, de novo, elas têm um valor, assim, uma base de crédito muito baixa, né? São impostos, talvez alguma reforma, alguma ampliação, isso vai acontecer. A tributação federal pode estimular migração da PF para a PJ ou o contrário? Vai estimular muito a criação de holdings patrimoniais, empresa patrimonial imobiliária e qualquer coisa que trabalhe com locação. Eu acredito que a gente tem uma tendência, inclusive, a fazer isso por conta do imposto de alta renda, que na pessoa jurídica pode ficar mais barato, a depender da estrutura que você determinar para o dinheiro que vem do próprio aluguel. Vou explicar. Se a pessoa tem um pagamento de aluguel muito alto e ela paga imposto de renda, ela tem aí tributação de alta renda, a partir de R$600 mil. Ela pode economizar isso na pessoa jurídica, pagando menos, e como ela reinveste normalmente esse dinheiro em outros imóveis, não faz sentido você ser tributado em 10% a mais na pessoa física e depois reinvestir a diferença. Então vai ter uma estratégia tributária por trás disso agora. Entendi. E, em contrapartida, a gente vai falar por um lado de documentação. Atividades que antes não tinham nota, agora podem passar a ter nota. Então, a seguinte pergunta. Hoje, a locação de imóveis por PF não exige nota fiscal. Isso muda com a reforma? Hoje, a locação de imóveis, tanto pela pessoa jurídica quanto pela pessoa física, não exige a emissão de um documento fiscal. Basta um contrato e as pessoas jurídicas fazem ali um controle interno e prestam informações na declaração de MOB, Declaração de Transações Imobiliárias, anualmente. De quem ela recebeu, o valor líquido. É muito possível, como disse anteriormente, que como está instituído um documento fiscal para IBS e CBS, que vai ser nota fiscal eletrônica, que vai considerar, então, a locação como um serviço a ser inserido dentro desse documento fiscal, que é a nota fiscal de serviços eletrônicos, é muito possível que a pessoa jurídica seja obrigada e a pessoa física seja obrigada a emitir a nota, inclusive independente do valor que ela receber de aluguel. Se eu tenho um imóvel para locação, pessoa física, e se eu, de repente, eu vou ter que colocar que essa renda é oriunda na minha declaração pessoa física de locação. Hoje já temos aí a renda variável, o livro caixa eletrônico, a declaração das criptomoedas. Por que não, então, já inventarem, não duvido nada com essa documentação, uma nota fiscal para pessoa física e acabar com aquele acordo, né, informal que as pessoas têm. A Receita não dá ponto sem nó. Exato. E a próxima pergunta é exatamente isso. Como será a emissão dessa nota fiscal eletrônica para aluguel quando o contribuinte é pessoa física? É o que você estava... Olha, quando você olha a norma que saiu no dia 19 agora, de novembro, ela fala que não depende de autorização da prefeitura. Então, hoje você tem a senha Gov. Muito possivelmente você vai entrar com a sua senha Gov dentro desse ambiente de nota fiscal, se qualificar lá. Você se qualifica como produtor rural, quando você tem o livro caixa. Você se qualifica como investidor, quando faz a declaração de renda variável. E você se qualifica lá como um possuidor de ativos de criptomoedas. Você vai entrar provavelmente nesse ambiente e se qualificar hoje como o MEI faz. O MEI entra com o Gov. Então, as pessoas provavelmente que fazem locação entrarão com o Gov e farão acesso a esse sistema independentemente do cadastro na prefeitura. Tem uma pergunta aqui bem interessante, porque anteriormente não tinha nota fiscal. E agora pode ser que exista e que vá existir. Aí a pergunta é, os municípios vão continuar emitindo carnê de ISS para locação comercial?
O carnê de ISS para locação comercial, ele na verdade alcança ali uma base presumida e nem existe verdadeiramente o ISS para locação comercial. Então, é uma pergunta um pouco estranha quando você falar de ISS na locação comercial. Você fala no ISS na seção de bens móveis, que existe. Aí existe uma nota. Tem prefeitura, que é muito raro cobrar por estimativa, que é o carnê. Então, essa pergunta ela fica prejudicada, uma resposta muito objetiva. Exato. Mas também não sei quem a fez. Então, só estou replicando. Também achei estranho, mas eu falei, bom, vou perguntar. Tá bom. Não tem nem... Porque não fez sentido. Mas haverá integração entre NFE, Pix e contrato de locação? Olha, possivelmente sim. O Pix é um instrumento que gera muita base para a receita, né? Fazer a cobrança. Então, essa integração, eu imagino que não vai acontecer de imediato, mas a partir do momento que a pessoa física seja contribuinte do IBS-CBS, muito possivelmente ela vai ter que... A pessoa física, seja contribuinte do IBS-CBS, muito possivelmente ela vai ter que atrelar o recebimento de um aluguel à emissão de nota fiscal. Aí vai ver esse cruzamento com o Pix. Fiquei pensando aqui, né? Porque tá falando de integração entre nota fiscal, Pix e contrato de locação. Muita gente não se preocupa nem em ter o contrato. Que o contrato de locação hoje, existia uma figura no Drex, que ele foi abolido, que permitia você fazer um contrato de segurança. E aí, por exemplo, se eu fosse no cartório, a gente só conseguiria firmar o documento depois que houvesse um contrato condicionado à assinatura do cartório e tudo mais. Então, mas não tem, essa pergunta também não fica muito... A próxima é exatamente em cima disso, né? Da colocação que eu acabei de ler agora. Como isso impacta quem aluga informalmente ou de boca? Então, esse informal ou de boca, dependendo do valor, se a pessoa passar pela conta física dela, num primeiro momento não acontece nada. Vamos imaginar que eu tenho um aluguel em algum lugar no interior de São Paulo de R$600. Eu, Josimar, alugo para alguém lá alguma imóvel por R$600. Se essa pessoa paga na minha conta, talvez eu não queira nem declarar. Só que em um dado momento, essa pessoa lá no interior de São Paulo vai precisar declarar algum tipo de informação para a Receita Federal. E ela vai informar. Vamos supor que ela vai atualizar o CPF dela. Ela casou, ela é solteira, casou e vai atualizar o CPF dela. Uma mulher, por exemplo. Aí ela vai atualizar o CPF e vai colocar o endereço. O endereço que ela vai colocar, possivelmente, vai pedir o CPF do imóvel. E esse imóvel pertence ao Josimar. Então, num cruzamento possível, a Receita Federal vai falar assim, opa, esse imóvel, ele está no nome de Josimar, mas está emprestado ou fulana declarou que mora naquele imóvel. A que título, Josimar, essa pessoa mora no seu endereço? É seu irmão? É seu parente? O que ele é? Seu amigo? Enfim, ela vai querer saber. A expressão que dizem é danou-se. Lascou, né? Meu avô falava lascou. E falando exatamente desse assunto, o próximo tópico é sobre cruzamento de dados e fiscalização da Receita. Quais cruzamentos de dados a Receita Federal já está implementando para imóveis? Todos os possíveis e imaginários. Você tem aqui o CIB, que a gente acabou de falar, que é o CPF do imóvel. Aí você tem vai ter o IBS-CBS, a nota fiscal eletrônica conversando com isso. Dia 21 saiu aí uma normativa, a 12565, falando sobre... Olha, se você tem bens imóveis ou bens móveis não declarados na sua declaração, omissos por algum motivo, é sua chance de regularizá-los pagando uma multa reduzida. Ou você pode pegar o imóvel que você tem e atualizar. Meu imóvel está na minha declaração por R$100 mil, eu quero... por R$100 eu quero colocar por R$1 milhão. Então, a Receita Federal, muito boazinha, vai me cobrar R$40 mil, 4%, para que eu atualize o valor desse imóvel. Só que não é só isso. Junto com esse benefício, existe ali uma chamada implícita falando, olha, eu sei o que você fez no verão passado, então venha para cá e regularize sua situação. Você quer um outro exemplo de como ela tem os dados? Criptomoedas, ela, em 24, soltou uma notícia de 24 mil pessoas, só me engano meu, um pouco mais de 20 mil pessoas,
que tinham criptomoedas e não haviam sido declaradas na declaração. Metade dessas criptomoedas correspondia a meio alguma coisa, meio BTC, para não falar o nome aqui da criptomoeda correta, que equivalia entre 10 e 15 mil reais. Então ela já sabia que tinha 12 mil pessoas que tinham ali um BTCzinho comprado, uma criptomoeda, que a omissão é 12 mil. O total dessa omissão é mais ou menos R$1 bilhão. E ela sabia exatamente quem eram essas 24 mil pessoas. Só não utilizava, né? Só não utilizava. Ela, como com muitas outras informações. Nunca na história desse país, nenhum governo utilizou tão bem as informações de sistemas como está usando. E vai vir um pouco mais, né, de informação a ser utilizada. E nisso está entrando aqui uma pergunta. A integração de dados com cartórios via ONR, registradores, prefeitura e energia/água vai permitir o que exatamente? Olha, esse cruzamento realmente é para até a despesa do imóvel, você saber se esse imóvel existe, o endereço da pessoa. O uso é para fins fiscais diversos, né, de várias ordens. Então, você não tem, assim, necessariamente uma finalidade direcionada. Você pode usar para ampliar a base de arrecadação, ampliar para diminuir aquela questão da ocupação da terra. Então, você tem várias finalidades que podem ser direcionadas. Tendo o cadastro, um burocrata de plantão tem uma ideia, e essa ideia, eu quero mais isso, e gera um... não consigo pegar todo mundo agora, mas tendo a informação... É igual o Pix. Eu vou escalonando... O Pix é tão bom que as pessoas não querem mais, não imaginam a vida sem Pix. Já é a nova moeda. E já é uma nova moeda. Na verdade, é uma forma de transacionar. E quando você transaciona a moeda, eu já faz, sei lá, uns 6 meses que eu não vejo uma nota de R$50 na minha frente. Você tá bem 6 meses. Eu já perdi o dia que eu não tinha vi. uma notinha na minha frente, depois aí a gente acabou sendo refém da tecnologia. E essa tecnologia, ela é usada para agilizar a vida humana e também para o governo para fiscalizar. Seguindo nessa parte de cruzamento de dados, tem mais uma aqui. Como funcionará o cruzamento entre CIB e RPF, contratos e PIX? Então, já acabei de exemplificar anteriormente, acho que a pergunta está meio repetida. Mas vai funcionar da mesma forma. A mesma forma. Né? Eu pego o CPF do seu endereço, cruzo com o CPF do endereço dos imóveis que você colocou na sua declaração de bens. Então, Josimar colocou que tem um imóvel na rua XPTO, lá na Cochinchina. Beleza. Qual é o CPF desse imóvel, Josimar? É o 012. Alguém vai informar que paga o aluguel de uma casa 012, ou vai informar o endereço que mora naquela casa 012 na Cochinchina. Está feito o cruzamento. Se vai se acontecer de imediato ou não, bom, a Receita tem 5 anos para te lembrar daquilo que você esqueceu. Então, exatamente. E as 2 próximas perguntas estão relacionadas a exatamente esse tema, que são: quais são os principais riscos para proprietários que não declaram aluguel corretamente? E o CPF do imóvel deve mudar completamente a forma de identificar o ocupante e o proprietário? Está tudo relacionado. Não, é tudo relacionado. Eu vou colocar, provavelmente, na minha declaração de bens e direitos. Josimar tem uma casa na rua A da Cochinchina. CPF daquele imóvel 012, igual eu disse. A pessoa que mora vai colocar: olha, dona Receita, eu moro nesse endereço 012 da rua A da Cochinchina. A Receita vai cruzar, beleza, esse imóvel é de Josimar. Se for meu pai e minha mãe, de repente eu consigo fazer uma explicação, porque existe uma legislação que alcança isso de fato. Não existe mesmo tributação na cessão de imóvel para parente de primeiro grau, está lá na legislação. Eu já fiz um post sobre isso, inclusive. Mas, se for alguém estranho, vou ter que fazer uma explicação. A legislação, inclusive, prevê que no caso de cessão gratuita de um imóvel para terceiro, eu tenho que tributar 10% do valor venal do IPTU como renda na minha declaração. Uhum. E acontecendo isso, o CIB ele vai ter uma base de atualização de valor de imóvel. Então, aqui a gente começa a entender que a Receita Federal vai estar cobrando imposto sobre uma base de valor de mercado. Ela digamos que ela quer mapear o valor dos ativos do país, mas, na verdade, ela quer, de fato, ter uma base de cálculo
do imposto que alguém vai deixar de pagar. E para isso nós vamos entrar agora no ponto da atualização dos imóveis. O que a Lei 12.565 determina sobre obrigatoriedade de atualização de valores e características dos imóveis? Na verdade, não é uma obrigatoriedade, ela é uma faculdade que permite, como eu disse anteriormente, a lei é muito nova, carece de uma leitura mais aprofundada, foi dia 21, a gente está no dia 24, mas ela fala, é mais um passo, mais uma camada da reforma tributária que avança aí sobre a renda do cidadão e ele permite, como eu disse anteriormente, que aquela propriedade que você tem na sua declaração por R$10 mil seja atualizada para R$1 milhão, valor de mercado, desde que você pague o imposto de renda de 4% sobre isso e na pessoa jurídica 4,8%, se não me falha a memória. Então, você vai ter um acréscimo, vai ter um aumento da arrecadação incentivada. Pela minha leitura rápida, são 2 anos de manutenção sem poder fazer nenhum tipo de operação com o imóvel para você se beneficiar dessa atualização monetária. Inclusive para veículo. Mas quem vai querer atualizar veículo? Assim, bom, a não ser que com a IBS-CBS o preço dos veículos novos sejam tão altos que o mercado de usados vai aquecer e aí poderemos ter aí algum tipo de relação de tributação de IBS-CBS sobre isso. Inclusive, você estava falando desses impactos, a pergunta está exatamente nesse impacto, né? Isso impacta IPTU, ITBI, TCMD ou declarações federais? Sim, impacta, porque é justamente isso que o governo quer. Ele quer ter um valor médio do mercado. Vai ser muito discutível, porque tem imóveis que estão em regiões afastadas. O problema do valor médio é sempre que é médio. E aí você tem uma propriedade, de repente, é uma montanha de pedra. Você não tem muita utilização sobre aquilo. Você não tem jazida, né? É uma pedra que não serve para nada. Então, você não vai fazer uma mina ali. Então, você não pode dar um valor tão alto quanto uma propriedade do lado que, de repente, passa à beira de um rio. Então, tem umas ditocomias nesse preço médio do imóvel. A gente vai entrar, vai ter que entrar para saber. Em valor de imóvel, a próxima é sobre atualizar o valor contábil do imóvel. Pode aumentar imposto no futuro? Você vai tentar antecipar essa carga tributária pagando um valor favorecido. Né? Em síntese, não. Quem deve se preocupar mais? PF, PJ, holdings ou incorporadoras? Incorporadora está num cenário azul ainda até 2028. Se fizer o RET, que é o Programa de Regime Especial de Tributação, consegue aí pagar 4% na média de imposto para os empreendimentos devidamente cadastrados, vamos chamar assim, até 2028. As holdings e as locadoras não têm muita dificuldade, elas vão ter um aumento de carga tributária, ponto. As pessoas físicas, muito possivelmente, vai acabar esses acordos não declarados entre as pessoas. A gente faz muito planejamento tributário e eu percebi que as pessoas estão vindo até a gente por conta disso. O último trabalho que eu fiz uma estimativa, a pessoa percebeu que até 2027 era vantajoso ela ser uma pessoa jurídica. Então, ela vai desembolsar um valor agora para, a partir de 27, ela vai economizar por ano R$30 mil e o custo com o inventário e tudo mais vai ficar o triplo disso. Então, ela falou assim, bom, eu vou economizar metade, eu vou antecipar agora, eu vou economizar em 2 anos 60 mil, se eu tirar 620 mil reais da minha conta para fazer todo esse projeto agora, eu vou ganhar no prazo e no tempo, e no planejamento sucessório. É isso que está acontecendo. Eu acredito que a gente esteja dentro, mais ou menos, ou finalizando o tempo. Nós estamos nas últimas 5 perguntas. Tem pergunta, hein? Bastante, né, Josimar? O que muda no ganho de capital quando os valores são atualizados compulsoriamente? Na verdade, não é compulsório. De novo, ele é facultativo. Talvez seja... a pergunta esteja inadequada, porque a previsão da lei fala que é uma faculdade. Assim como a anterior foi, a 14.973, não lembro agora, foi... Aquela lá eu li e saí fora, não interpretei nenhum, então não tem nenhum tipo de impacto, porque você vai poder optar. Sim. As 4 últimas estão dentro do encerramento. Visão estratégica.
Para quem tem imóveis hoje, qual é o principal movimento urgente antes da virada de 25 para 26? Bom, urgente e às vezes não vai dar nem tempo, porque a gente está aí há 30 dias da promulgação, da aprovação do PL 108, que muda principalmente o imposto sobre a doação. Vai ter uma mudança drástica. O que é essa mudança? Hoje eu coloco um imóvel por um valor da minha declaração numa pessoa jurídica, pago ali eventualmente o ITBI, não vou entrar no mérito do ITBI, porém eu faço a cessão desses bens móveis, agora uma ação, uma cota ou uma ação, eu faço a transferência dessas cotas, com usufruto ou não, para meus sucessores, e aqui eu tenho um planejamento tributário de sucessão, vai economizar o imposto da transmissão. As pessoas estão correndo para afastar o ITCMD. O ITBI requer uma discussão jurídica sobre o tema 796. Tem prefeitura que cobra, tem prefeitura que não está cobrando, vai entrar com um advogado, vai ter que fazer uma conta. Aí você vai ter que discutir se tudo isso dá tempo para fazer ou não. Depende do volume da empresa. Então agora é olhar para os imóveis e falar, bom, eu vou ter que olhar para a IBS e CBS o ano que vem. Eu tenho mais de 3 imóveis? Tenho. Então, eu vou ter que ver se eu ganho mais de 240 mil. Ganho. Então, tem que fazer uma conta para ver se vai compensar, mesmo que paulatinamente, colocar esses imóveis numa pessoa jurídica. O ponto agora é o que você tem de informação, o tempo que você tem para analisar tudo isso, com tudo que já foi colocado aí para o mercado. Exatamente. Né? E se dá tempo de você pensar numa estratégia agora ou não. A centralização dos dados imobiliários indica mais fiscalização ou mais modernização? A centralização é uma fiscalização. É um poder que está na mão de alguém agora que vai compartilhar e vai fiscalizar. Então, é uma padronização que pode ser benéfica, não dá para mensurar. Aos olhos do fisco, ela é necessária. Aos olhos do contribuinte, é mais controle para o Estado. Então, hoje vou parafrasear um amigo, fazer o certo está ficando mais barato que fazer o errado. Exatamente, né? Mas até a maioria entender que vai ser isso... É porque é inevitável. É inevitável. A gente vem de uma cultura que é inevitável. Tem coisas erradas, fulano faz assim, faz assado. Se você olhar para o fulano, você não vai fazer a forma certa. Então, exato. A gente não tem mais muito para onde correr. O que o vizinho faz é o certo. É. E existe espaço para planejamento tributário imobiliário dentro desse novo cenário? Sempre existe, porque você vai... Justamente, como eu falei, é mais uma camada do planejamento tributário. Você vai poder fazer uma atualização do seu imóvel, saber se isso vai ser... De repente, é vantajoso você fazer isso, porque no meu município não tem realmente o ITBI. Cara, eu vou colocar por um valor maior, porque depois eu posso vender isso... É mais uma camada de planejamento tributário que você tem sempre para avaliar. ITBI, TCMD, Imposto de Renda, IBS, CBS. Então, você tem N coisas para avaliar. É um jogo de estica e puxa constante. Exato. E o ITBI e o TCMD não saíram de linha. Ele não acabou com a reforma tributária. Então, continua no jogo. E dependendo da situação, nem sempre vai ser viável, né? Porque um pode ser benéfico, o outro não. Exato. Melhor na pessoa física. Aí, de repente, a minha estratégia é, poxa vida, mesmo assim eu vou fazer a doação, a transmissão, ou eu estou vivo, mas agora eu quero conservar esse valor como se fosse um bem imóvel. Aí tem um dispositivo dentro da lei que fala que caso o imóvel, o patrimônio da empresa seja constituído majoritariamente por incorporação de bens imóveis, é feita uma avaliação especial. Mas, cara, e de repente, e se eu fizer de outra forma? Entendeu? Aí eu preciso pensar como que eu posso escapar disso para que eu faça a doação. E tem meios. Só de pensar aqui sobre uma possibilidade, existe um meio de você fazer isso. Ele é meio mais complexo? Sim. O movimento é mais justo? Sim. É mais difícil de fazer? É sempre assim, se eu der um cavalo de pau é uma coisa, se eu fizer um movimento mais coordenado, eu consigo sair melhor do outro lado. Exatamente, né? Qual é a sua urgência? O tranco do cavalo de pau é muito mais forte do que um tranco num avião fazendo uma curva, né? Então... E a última para a gente fechar, acho que a gente está fechando os 30 minutos, hein, José? O governo está criando um novo sistema de controle ou preparando o terreno para novas tributações?
Pô, esse jogo é um jogo de adivinhação. Esse não dá. Pra fechar com chave de ouro, hein? Quer que eu viro? Vou pegar uma bola de cristal aqui agora, que é uma bola preta aqui, esse microfone aqui. As duas coisas. Eu sou um cara muito cético com relação à redução de carga tributária. A gente fala isso faz, sei lá, 30 anos, eu não nem vou falar quanto tempo estou nesse negócio, e nunca vi o negócio reduzir. Então, pela forma que se desenha o futuro, talvez fique mais simples a questão da insegurança jurídica, de eu não saber quanto eu vou pagar na minha operação. Isso sim, mas assim, que vai diminuir... Diminuir a carga? Não acredito. Eu acredito. Sinceramente, a minha bola de cristal ela é negra aqui, e eu vou dizer que... Acho que você está olhando muito pro microfone. Tá muito escuro, né? E eu não consigo saber exatamente, mas baseado naquilo que eu vivi, a gente pode ter aí um ambiente de instabilidade ao longo de um tempo, e as pessoas terem aí depois uma noção maior, uma previsibilidade da carga tributária. Vai favorecer o investimento. Agora ela diminuir, não acredito. Eu sou muito cético. Então, talvez seja mais pro lado, deixa eu simplificar tudo isso para eu ter mais dados, mais controle, para eu garantir a tributação. Para garantir a arrecadação. Agora, realmente, se vai reduzir ou não, com o estado glutão que a gente tem, infelizmente não. Não tem como prever, mas tudo caminha pelo andar da carruagem, que não vai diminuir, não vai. E para você que está nos assistindo nesse episódio, caso não tenha a sua dúvida aqui, nos mande a sua dúvida aqui no nosso vídeo, que o Josimar ou alguém responde. Beleza, perfeitamente. Agradeço, então. Esse foi um Pode Conta Mais Café da Triotécnica. A gente agradece a sua presença. Nos siga nas redes sociais. Carca o dedo no botão, toca o sininho. Estamos no Spotify e também nas demais redes, além do YouTube. Um abraço. Um abraço. Até mais. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.